Bom dia! Hoje, num cenário diferente, a gente começa com a leitura da semana, do dia 24 ao dia 30 de setembro. Lembrando que é uma leitura geral, que ela pode ressoar ou não. E sempre que você precisar de uma leitura individual, os meus contatos estão na descrição do vídeo. Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher algum desses 3 decks. Na verdade, só tem 3 cartas para cada um. Você pode escolher o que você mais achar bonito, ou o que mais está te chamando a atenção, o que mais ressoa, enfim, se sinta livre. Aqui na esquerda a gente tem o tarô surrealista, no meio o Queer Tarot e aqui a gente tem na direita o Stranger Things Tarot. Então, se você selecionou, se você se sentiu puxado pelo tarô surrealista, assim, né, gente? Fazer direito as coisas. A Torre, a Imperatriz e a Lua, certo? Bom, a gente pode começar a semana realmente com alguns eventos externos que nos tiram tanto do nosso eixo, tá? Alguns problemas, algumas encheções de saco. A Torre sempre é algo inesperado, primeiramente. Segundo, que é sempre um problema sério, assim, não é diferente da roda, por exemplo, que tem problemas, mas tem alguma leveza em cima disso, né? Tem uma resolução até que rápida. A Torre não tem uma resolução necessariamente rápida ou estritamente pragmática. Então a gente pode realmente começar a semana com alguma novidade bem negativa, né? Que depois a gente vai entender qual que é o lado bom, tá? Então não começamos muito com a sorte a nosso favor. Mas parece que com a Imperatriz a gente tem as ferramentas para lidar com essa torre. Não quer dizer que a gente, assim, como o professor sempre diz, não é porque a gente tem consciência das coisas que a gente não sofre, né? A Imperatriz, ela sempre é ensinada como uma figura muito forte, muito independente, né? É um dos símbolos do feminismo. Mas, a partir do momento que a gente tem consciência do nosso lado extremamente guerreiro, forte e que lida com as coisas, a gente também pode dar espaço pro nosso lado que sente muito profundamente, que tá triste, que tá sofrendo. Essa Imperatriz é o que vai segurar um pouco o babado essa semana. Porque a Imperatriz, ela tende a manter as conquistas, né? Ela tem a criatividade, ela tem a estratégia para manter tudo o que ela já tem, né? Tudo que é de valor. Mas é interessante porque a gente termina a semana com uma lua cheia, que ela não tá cheia, mas a gente termina com uma lua cheia em Áries na sexta. A leitura vai até sábado para domingo, mas enfim, a gente sente a lua cheia 3 dias antes e 3 dias depois. Então, para algumas pessoas pode ser uma lua cheia muito forte, tá? No sentido de choro, um pouco depressivo, um pouco melancólico, um pouco saudosista demais. Aqui na questão prática, assim, tipo, pensando em concurso, prova, trabalho, pode estar um pouco melhor, assim. A gente coloca muitas coisas para jogo, ainda mais com a Imperatriz, que a Imperatriz, ela cria coisas, põe coisas no mundo. No aspecto mais material, a Lua tende a dar esse caminho de materializar as coisas. Mas no sentimental e no mental, ela traz essa confusão, essa névoa, até porque a torre, ela vem para causar um pouco na nossa vida mesmo. Ela vem para tirar justamente a gente desses lugares confortáveis. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque nem todo lugar confortável é confortável.
Mas de qualquer forma, a gente vai ser sim convidado a olhar a vida de uma outra maneira e isso pode trazer tanto medo quanto tristeza. A Torre é uma carta de consciência, mas não por um processo necessariamente a gente estava buscando ele, né? Ele vem até nós. A gente pode, uma lua cheia em Áries, mas para algumas pessoas pode ser uma lua que faça a pessoa entrar em uma conexão muito profunda com ela mesma, né? Uma análise muito profunda, que pode trazer, né, uma sensação de tristeza, enfim. Então é isso, mais uma semana para as guerreiras e até semana que vem. Se você escolheu o Queer Tarot, vamos ver o que a gente tem para essa semana. A gente tem o Imperador, a Lua também passou para a galera da Surrealista, e o Papa, certo? O Imperador, ele pode indicar uma semana que a gente comece com muita energia, sabendo muito bem o que a gente quer, para onde a gente quer ir, a nossa história, mas também pode ser um convite para a gente se posicionar perante algumas coisas. O Imperador, ele tem essa coisa assim, né, de ser conhecido como um dos mais cabeça duras, e ele não é tão intransigente, mas ele tem uma certa intransigência, né? Não é uma das cartas mais flexíveis, inclusive aqui nesse deck não, né? Mas alguns outros baralhos representam ele com a perna em 4, né? Falando da segurança, estrutura, mas também da dificuldade de flexibilizar as coisas, de ver de outras maneiras. Então pode ser que essa semana a gente também seja convidado a flexibilizar um pouco as coisas. Ou se a gente tem dificuldade de se posicionar, aí é momento de se colocar, de falar seus limites, enfim. Com a Lua, é interessante que são duas figuras que em qualquer deck são representadas por figuras masculinas. Então são pontos masculinos que talvez a gente tenha que desenrolar essa semana, né? Quem leva ele de uma maneira muito desequilibrada, ou quem nem liga pro lado masculino, né? Nosso lado masculino no sentido de ir atrás das coisas, fazer as coisas acontecer e tudo mais. Não é questão de gênero, né? Não é nada disso. E uma lua bem no meio, que é uma das inúmeras representações do feminino, no sentido de receptividade, de escuta, de acolhimento. Então a gente tem 2 pontos fortes na semana, e talvez no meio da semana que a gente fique mais introspectiva, mais olhando pra gente, talvez até um pouco mais amuadas e tal. Como é que a gente equilibra, né, também? O Sol entrou em Libra nesse sábado, dia 23. Como é que a gente consegue equilibrar essas energias tão fortes, puxando, né, e esse meio aqui feminino que não necessariamente ele tem força de reação, né? A Lua é uma carta que a gente é convidado, se deixar levar, convidado a entrar e interiorizar. Ela é uma carta de ação, mas para assuntos de trampo, assuntos que tem a ver com concurso, né, com prova. Mas no plano sentimental, no mental, que é onde a gente mais analisa esse outro lado da Lua, ela é uma carta de ação interna, vamos dizer. E esses aqui, eles são ações muito externas. E o Papa, né, terminando a semana, a gente pode pensar tanto em papelada, né, problemas com papelada, ou estudos também, né. Essas duas cartas falam de provas e de projetos que a gente escreve, então a gente pode
pensar em dar um andamento ou mandar para edital, enfim, né? Vamos dar uma dinamizada e até uma aprofundada, né? Nessa escrita. Essas duas cartas também falam de autoridade, ser uma autoridade no que a gente faz. Então, botar a nossa autoridade para jogo também, né? No nosso trabalho, enfim, nos lugares que a gente está. Mas o Papa fala de uma seletividade também com as pessoas que a gente conversa, né? Porque aqui ele está conversando para duas pessoas e a gente vê que a vida papal, assim, por mais que ele lá, né, no Vaticano celebre para milhões de fiéis, as pessoas que acompanham ele no dia a dia são muito selecionadas. Então a gente também pode olhar para a frustração de não chegar em tantas pessoas como a gente gostaria. Mas talvez o importante seja realmente focar em quem está a fim de ouvir o que a gente tem para falar, né? Então, é isso. Espero que a gente tenha uma boa semana e até semana que vem. Se você tirou o tarô do Stranger Things, vamos ver o que a gente tem para essa semana. A sacerdotisa e o diabo. A lua saiu para todo mundo. E faz sentido porque a gente tem uma lua cheia dia 29. Sacerdotisa no começo da semana, perfeito para segunda-feira, porque ninguém quer conversar com ninguém na segunda-feira, todo mundo só quer ficar enfurnado nas suas obrigações. Bom para estudar, bom para ficar na sua, bom para ficar quietinho, toma cuidado também. Se você sente que você está dependendo muito do movimento do outro para fazer alguma coisa, para decidir alguma coisa importante. É também bom, né, pensando nessa lua, não sei, e tem um diabo assim, pode ser uma semana bem sensível, mas bem importante para quem faz acompanhamento terapêutico, né, com psicólogo, psiquiatra, enfim, né, mas quem tem um acompanhamento assim com alguma frequência, né, que a pessoa realmente te conhece. Porque o diabo, uma das interpretações que a gente traz para ele é os padrões que nos aprisionam, que nos impedem da gente ser, a gente... É difícil falar assim na nossa essência, a essência não muda, né, mas assim, como a gente era quando a gente era criança, mas poderia ser até um pouco infantil, né, realmente, no sentido de pueril falar isso. Mas coisas que nos engatilham, a gente pode ter que lidar, a gente pode ser na terapia, pode ser alguma coisa que acontece. Né, um tipo de movimento que, sei lá, meu parceiro faz que me remete a algum trauma, alguma coisa no trabalho que me remete a algum trauma, a gente pode lidar com traumas, com prisões, com tudo que nos tira o poder, né. Uma outra possibilidade, até por terminar com a lua, né, são pessoas que têm um caráter mais evitativo quando confrontadas, né, porque a sacerdotisa, ela tem essa coisa de se conhecer muito e ser muito estudiosa, mas ela é muito dependente do movimento externo. Ela não é uma carta que toma iniciativa, né? E o diabo fala dessas repetições que a gente tem, né? Dos padrões que a gente acaba repetindo e a gente acaba tomando consciência disso em algum momento da vida. Mas essas duas cartas falam de muita introspecção, de muito ficar muito quieto, muito na nossa. Mas como a gente está falando de prisão, não é necessariamente a gente ficar na nossa introspectiva porque a gente precisa de um tempo ou silenciar. É porque isso é talvez a nossa reação, que a gente nem controla. Assim, deu algum problema, a gente já se isola. E talvez essa semana seja importante a gente observar quando a gente se isola para não enfrentar, para fugir, para qualquer movimento que realmente não seja resolver. Que é realmente de pessoas que sabem, todo mundo que é evitativo meio que sabe, ou pelo menos ainda não sabe o nome, mas sabe que foge do problema.
E para quem não tem esse caráter evitativo, realmente talvez aqui seja uma semana muito sensível, tá? Muito. E é muito bom você ter, não só o terapeuta, mas tipo, pessoas que você confie para desabafar. E que talvez você tenha que tomar algumas decisões para mudar algumas atitudes. Que talvez você. Talvez não seja para resolver agora, né? Tipo, ter uma mudança drástica agora, mas agora é um momento de consciência. É isso. Uma semana bem interessante pra gente. E até semana que vem.